Esse aqui sou eu com cabelo. Uns anos atrás aí fui perdendo cabelo. Bom, eu sou de concessionária de energia, eu trabalhei 32 anos na CEMIG, eu acho que eu vou mostrar um lado aqui da concessionária que vai auxiliar vocês, integradores, tá? E os players, todos os players do mercado, a compreender o que está acontecendo atualmente nesse setor de fotovoltaico. Então vamos lá. Eu comecei minha carreira acadêmica no Cefet, né? Eu fiz curso técnico de eletromecânica, gostei da parte elétrica, fiz engenharia elétrica na PUC, formei em 95. Sempre gostei de dar aula, tá? Aí fiz uma pós-graduação de licenciatura, voltei para o Cefet dando aula. Em 2011, eu assumi uma gerência, um P&D, fui gerente do P&D e resolvi fazer uma pós-graduação de gestão de projetos. Aí parei de dar aula. Em 2017, apaixonei com a fotovoltaica e fiz a pós-graduação de geração distribuída com energia renovável. Estou com um colega aqui da minha turma aqui, me prestigiando. Bom, agora vamos lá para a parte profissional. Eu trabalhei na CEMIG de 89 até 2021, fiz de tudo que vocês podem imaginar. Fui eletricista de rede aérea, eletricista de rede subterrânea, projetista, fiscal de obra, fui para engenharia em 2000, fiz especificação de equipamentos. Em 2012, eu fui para gerência de gestão de ativos. E lá que eu comecei a apaixonar pela geração distribuída. Por quê? Porque ela começou a impactar o nosso sistema elétrico lá. Aí que eu fiz a pós-graduação. E aí eu aposentei no dia 7 de setembro de 2021. E no dia 8 eu já comecei a atuar aí no mercado com vocês aí, tá? Fazendo de tudo isso aqui, ó. Consultoria em melhores modelos de negócio, engenharia, integração, eficiência energética, gestão de ativos, sistema on-grid, off-grid, armazenamento de energia, recursos energéticos distribuídos, mercado livre e autoprodução. Isso tudo a gente faz lá na nossa empresa. Eu vou voltar aqui para mostrar isso aqui. Isso aqui foi o primeiro P&D que eu fui gerente, em 2015, e a gente trouxe para a CEMIG o conceito de Smart Grid e Smart City dentro do projeto de P&D. E, na época, a gente visitou algumas cidades da Europa, Espanha e Polônia, e lá esse conceito já estava consolidado. E aí, o que eu achei interessante? A geração distribuída inserida no Smart Grid, com carga móvel. Isso aqui tem quantos anos? 2016 para 2024? 8 anos. Só agora que isso está consolidando aqui no nosso país, né? Principalmente com relação a veículo elétrico. E aqui, ó, na época do projeto, o Mineirão estava sendo finalizado, a reforma do Mineirão para a Copa do Mundo. E nós instalamos lá uma usina solar fotovoltaica. A nossa amiga Miriam, que estava aqui apresentando sobre o Mercado Livre, ela estava lá com a gente na época. Tá? E lá que eu fiquei conhecendo ela. E a integração da geração fotovoltaica do Mineirão foi feita com automação da nossa rede subterrânea lá. Então, o Mineirão hoje ele é autossustentável. Ele tem duas alimentações, ele tem uma alimentação aérea e uma alimentação subterrânea e o backup da usina. Então, se der um blackout geral, o Mineirão ele é autossustentável pela usina. Isso a gente fez lá na época do P&D. E aqui, ó, aqui foi a primeira garagem fotovoltaica lá de Minas Gerais, que a gente fez pelo P&D, e isso está lá em Uberlândia, tá no nosso projeto piloto, e isso aqui foi patenteado pela CEMIG já, na época. Né? Isso aí está lá para quem quiser visitar. Foi o primeiro car spot, né, da CEMIG. Bom, vou continuar aqui. Então, aqui o interessante é o seguinte, eu estou mostrando aqui esse mapa do Brasil, mostrando a questão da irradiação solar. O Brasil é um país continental, né? Então, se a gente fizer a analogia do Brasil com a Europa, a gente
pode falar que os estados brasileiros são as cidades lá, são os países da Europa, né? Pra vocês terem ideia, Minas Gerais é maior que a França, Bahia é maior do que a Espanha. Então a gente tem um país continental com alto índice de radiação solar, em grande parte do seu território, que mata muito país do mundo de inveja. Então, quando a gente fala que a gente somos privilegiados com relação a isso, é verdade. O Brasil é um país privilegiado em grande extensão territorial e alto índice de irradiação, principalmente nessa região aqui, ó, de Minas Gerais, que sobe e vai até lá no sertão do Nordeste. E aí, quando a gente fala de grandes centros de consumo, a gente percebe o quê? Que estão distanciados dessas regiões que têm alto potencial solar de geração fotovoltaica. Isso aqui favorece a questão das remotas, né? Porque grandes usinas com grandes potências favorece o alto consumo remoto, principalmente lá na questão do Mercado Livre, que tem que tem a questão da esqueci, me fugiu o nome aqui. Em que uma empresa, uma unidade consumidora, nessas regiões aqui, ó, ela pode contratar energia dentro do Mercado Livre dessas regiões aqui, tá? Daqui a pouco eu lembro o nome do termo técnico. Então, grandes centros de consumo distantes de grandes centros de geração. Isso favorece a remota. E também pode ter impacto no sistema interligado nacional, né? Porque, queira ou não queira, afeta a questão do fluxo de potência aqui dessas regiões afastadas dos grandes centros. Dia 13 de novembro do ano passado, foi o dia mais quente do ano, tá? E foi o dia em que foi o recorde histórico de demanda de energia. 100 GB de energia às 14h17 da tarde. Aí o que eu fiz? Eu entrei lá no site da ONS, peguei a curva de carga nesse dia e peguei a curva de geração e fiz uma comparação. Nesse horário aqui de 14h17, gente, lembrei o nome, submercados de energia, que são utilizados no Mercado Livre, tá? Então, quem está no supermercado lá do Sudeste, do Sul, pode contratar energia lá do Nordeste, que tem um potencial maior de geração. O que aconteceu aqui? 14h17, 100 GB de demanda. A fotovoltaica assumiu 20 GB. Fantástico isso aqui, tá? Olha a contribuição da fotovoltaica para o nosso sistema elétrico. Isso aqui, quem quiser olhar, está lá nesse site aqui. Bom, falando agora com relação ao ranking nacional de GD, com relação à potência instalada, São Paulo está liderando, Minas Gerais está em segundo lugar. Minas Gerais, muito tempo ficou em primeiro, agora está em segundo lugar, seguido do Rio Grande do Sul. E isso aqui é dinâmico, tá, gente? Isso aqui já deve estar em 27 GB, tá? Quando você entra lá na ANEEL, nesse site aqui, ó, tem um sistema lá, o Power BI, que ele vai atualizando direto. Isso aqui já deve estar 27 GB de GD, tá? De potência instalada. E aí, quando a gente olha número de conexões, 2,39 milhões de conexões, Minas Gerais empatado com o Rio Grande do Sul. Sou estranho por quê? A área do estado de Minas Gerais é quase o dobro da área do estado do Rio Grande do Sul. E o potencial de radiação solar de Minas Gerais também é muito maior do que o Rio Grande do Sul. Daqui mais para frente a gente vai discutir sobre isso aqui, tá? Por que Minas Gerais está tecnicamente empatado com o Rio Grande do Sul? E aí, quando a gente olha a questão das unidades consumidoras, o C, unidade consumidora, recebendo créditos,
a gente vê o Rio Grande do Sul liderando na frente de Minas Gerais, sendo que Minas Gerais tem 10,41 milhões de unidades consumidoras, o dobro do Rio Grande do Sul. Agora eu faço uma pergunta. Alguém pode me responder por que isso aqui? Por que seria isso aqui? Por que estaria acontecendo isso aqui? Sabe? Reprovação de orçamentos. Um dos motivos pode ser o elevado número de orçamento de conexões reprovados lá na minha CEMIG. Né? Mas no final da apresentação eu vou mostrar por quê. Eu vou falar o meu lado, que eu vivi lá dentro, por que estaria acontecendo para esse grande número de reprovas de orçamento de conexão. E aí, gente, quando a gente compara a micro GD com a mini GD, com relação à classe de consumo, a residencial na micro, ela é bem superior às outras classes de consumo comercial e rural e industrial. Por que isso aqui? A micro GD, que vai até 75 kW pico, ela necessita de um número menor de módulos, né? Então fica muito mais fácil para o acessante instalar o módulo no telhado. Então, isso aqui explica por que a residencial micro GD ela é bem superior às outras classes de consumo. E na mini, a residencial vai lá para o final. E a comercial assume a liderança. Por quê? A classe de consumo comercial, o comércio, ele tem autossimultaneidade. Não sei se todo mundo sabe o que é simultaneidade. Simultaneidade de geração e consumo. O comércio normalmente abre 8 horas da manhã, não é isso? 8 horas. 6 horas da manhã começa a produção de energia solar. Faz aquela curva que eu mostrei, da curva de carga lá, para mostrar para vocês naqueles slides lá da ONS. Então, basicamente, consumo coincide toda a geração durante o dia com o consumo. Então, a simultaneidade no comércio hoje, geralmente, é 70%. Então, quanto maior a simultaneidade, menor o uso da TUS de fio B. Menor você vai pagar lá aquela que hoje está em 30%, né? Ano passado foi 15%. Toda vez que você injeta na rede, você paga essa porcentagem aí. Então, isso pode explicar por que a mini GD está liderando na parte comercial. Por quê? A mini GD também ela pode se beneficiar do consumo remoto, né? Principalmente aquelas questões da energia por assinatura, normalmente utilizadas na geração compartilhada. E aí o mesmo perfil se repete para a potência instalada, tá? A micro se destacando na residencial e a comercial na mini. Agora, falando de modelos de negócio, a geração local ela é disparada na frente em relação à remota, compartilhada e a EMUC, que são empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. São os condomínios, né? Vertical e horizontal. Por que isso aqui, gente? Quem sabe me explicar por que a geração local dispara em relação ao número de conexões com relação a outras? Alguém sabe? Alguém poderia falar? Não? Gente, eu falo desse jeito porque eu fui professor, então eu estou acostumado com essa dinâmica. Então, se alguém souber aí, pode falar comigo aqui. Por quê? Gente, a geração local, ela tem, além da questão de você ter a questão da simultaneidade, ela tem o quê? Ela tem isso aqui, ó. Redução média dos paybacks, tá? Ano passado, nós tivemos uma redução média de 15% dos paybacks, queda do preço dos sistemas fotovoltaicos em 17%. Então, isso favoreceu muito a questão principalmente da classe residencial. E aí, ó, que entra isso aqui, ó. A comercial, ela está com o número de conexões bem abaixo da comercial, bem abaixo da residencial,
sendo que ela tem uma grande oportunidade, de simultaneidade. Então, isso aqui para o integrador tem que ficar de olho nisso aqui. Ó. Esse é o mercado. Comércio, pela autossimultaneidade. Tá? Por quê? Menor uso do fio B. Então, se a gente olhar a questão da evolução da fotovoltaica no Brasil, a solar fotovoltaica hoje ela está 10 GB na frente da eólica. Quando eu fiz a pós-graduação lá em 2017, ela estava em sétimo ou oitavo lugar, você lembra? Sétimo ou oitavo lugar. Hoje ela está em segundo lugar, consolidada ali na matriz elétrica brasileira. Aqui já está juntando o GC também, tá? GD e GC. E aí, quando a gente vê, a partir de 2012, quando entrou a resolução 482, uma disparada aqui, ó, no número de conexões. Por quê? Em 2015 veio a 687, a resolução 687 de 2015, que incluiu a remota na compensação. Em 2021 veio o marco legal da GD, que começou a ser discutida a Lei 14.322, e aí aconteceu uma disparada, né? Por quê? Aí deu aquela data, até 7 de janeiro de 2023, você vai ter 100% da compensação, né? O que você gerar, você vai receber 100%. Aí teve essa disparada aqui, ó, no número de conexões de 2021 para 2022. 2022 foi uma loucura. Meus colegas lá da CMI ficaram doidos, o pessoal que trabalhava lá na GD ficaram doidos. Uma loucura isso aqui. E aí, a gente percebe que 2023 foi bem abaixo de 2022, por quê? Foi a virada para a cobrança da TUS de fio B, que ano passado foi 15%, e esse ano já está em 30%. E aí, em 2023... A resolução 1059 acabou de regulamentar a lei 14.322. E aí, a gente vê os dados acumulados desde 2012, o mais importante é esse aqui. Ó. Isso aqui é a Absolar, né? O site da Absolar. Mais de 44 milhões de toneladas de CO2 evitadas na atmosfera. E aí eu trago aqui algumas notícias dos meus parceiros, que eu acompanho full time, direto, né? Projeções mundiais indicam uma potência instalada de 121 GB, 32% da matriz energética brasileira nas próximas décadas no Brasil. O Brasil é um dos países mais atrativos do investimento em renováveis, fonte da Greener, e o Brasil foi o 6º país do mundo que mais investiu em transição energética, atualmente é o líder da América Latina, 34,8 bilhões em 2023. Canal Solar, 19 de fevereiro de 2024. Notícias boas. Notícia do mercado mundial. Atualmente, o Brasil é o 8º país com maior capacidade solar instalada do mundo. IRENA. O Brasil será o 5º maior mercado de energia solar do mundo no começo da próxima década. O World Magazine. Triplicar as energias renováveis até 2030 é fundamental para cumprir as metas climáticas. As energias renováveis são fundamentais para alimentar o aumento da temperatura global. Então, aqui, ó, até 2030, a gente terá 11.174 gigawatts de potência instalada. Fonte IRENA. Até 2032, iremos superar a Austrália e o Japão e ficaremos atrás somente da China, Estados Unidos, Índia e Alemanha em termos mundiais. Até 2030 aqui. Ó. Quando a gente fala em sustentabilidade, os 3 pilares da sustentabilidade, né? Digitalização, descarbonização do setor elétrico e descentralização. Qual que é a contribuição das renováveis para isso aqui? Ó? Digitalização. Digitalização tem a ver com o quê? Maior eficiência na entrega de energia, monitoramento online do ativo, né? Que eu trabalhei com isso há muito tempo, e a questão da melhor compatibilização da geração com o consumo.
Isso digitalizado. Produção energética descentralizada. O próprio nome já fala, né? A gente vai sair do modelo de grandes usinas atendendo cargas, então geração, transmissão, carga, para um modelo de várias usinas distribuídas no Sistema Interligado Nacional. E a descarbonização do setor elétrico, como eu já falei, né? A não emissão de CO2 na atmosfera, usando energia renovável. Então, a gente tem uma agência internacional que ela rastreia, né? Ela faz um sistema de rastreamento global de atributos ambientais de energia. Então, ela te dá certificados de energia renovável quando 1 megawatt-hora são entregues para uma fonte renovável do sistema elétrico. Isso aqui para uma empresa que quer ter sustentabilidade, e aí entra também a questão aí agora, né, da comercialização dos créditos de carbono, você ganha um certificado. Tá? Isso aqui foi até a Miriam, né, que me passou isso aqui. Quando eu sou parceiro dela, ela me passou esse certificado aqui, dessa empresa aqui que ganhou essa certificação. Agora nós vamos falar sobre oportunidades atuais no mercado fotovoltaico para os integradores. Abertura do mercado livre para o Grupo A. A partir de janeiro desse ano, foi aberto para todos os consumidores do Grupo A, né, a possibilidade de migração para o mercado livre. Aqui, ó, a gente tem 200 mil unidades consumidoras no Grupo A, no Brasil. Desses 202 mil, 37 mil já estão no mercado livre. Tá? Então, eu vou fazendo a diferença, né? 202 mil para 37 mil, 165 tem potencial, 165 mil tem potencial de fazer essa migração. Então, a gente tem 165 mil clientes com potencial de migração para o mercado livre. Desses 165 mil, 93 mil já está no sistema de compensação. Já tem usina lá no mercado cativo. Sobrou 72 mil com potencial econômico de migração. Mas como a Miriam falou na palestra dela, se a unidade consumidora tem uma usina no mercado cativo, ela pode se adequar para virar autoprodutor de energia, né, com uma viabilidade econômica muito boa. Então, essa aqui é a oportunidade para vocês, integradores. Tá? 93 mil já com usina e 72 mil sem usina, com potencial de migração para o mercado livre. Bom, agora vamos falar sobre armazenamento de energia, que é uma grande oportunidade agora para vocês também. Por quê? Sistema de backup. O que aconteceu em São Paulo ano passado? Quem mora em São Paulo sabe o que aconteceu. Campinas também. Chegou a ficar 2 dias sem energia, não é isso? Hoje, 2 dias em média. Teve cidade que ficou 2 dias. Eu tenho um amigo meu que mora em Itu que ficou 2 dias sem energia. Sistema de backup, ó. Garantia de continuidade de fornecimento de energia em caso de blackout. Hoje, gente, a transição dá em metade de segundo. Você nem sente a energia cair. Tá? Em milissegundos, já faz o backup da concessionária com o sistema de armazenamento de bateria. Controles de demanda, são chamados peak savings. O que são isso? Quando você contrata uma demanda da concessionária, se você ultrapassar essa demanda, você paga uma multa alta. Tá? Então, você pode instalar esse sistema aqui, ó, é um sistema de controle que ele fica monitorando. Quando tem a tendência de ultrapassar a demanda, o sistema de armazenamento entra, evitando, né, essa ultrapassagem. No artigo 73 da Resolução 1000, se não me engano, é no primeiro parágrafo, né, lá tem 5 opções que a ANEEL deu para resolver a questão do fluxo de potência. 2 opções a concessionária tem que atuar. As 3 últimas envolvem o quê? A questão de injeção de energia no período noturno ou injeção de energia de forma permanente. E aí, qual que é a oportunidade com relação a isso aqui? Ó? É isso aqui, o zero grid.
possível atendimento para casos de inversão de fluxo. Isso depois de ter feito todos os estudos lá e ver que não tem jeito mais, porque a concessionária tem que, né, nas 5 opções, ela tem que mostrar todo o estudo para o cliente. Se não tiver jeito mesmo, a gente pode fazer essa opção aqui. Ó. A gente chama de zero grid. E tem o time shift. O que é o time shift? É o carregamento da bateria no fora ponta, carregamento da bateria no fora ponta e descarregamento na ponta, no período noturno. E aí, ó, seu Madruga, boa ideia. Qual que é a boa ideia do seu Madruga? Vamos trabalhar em conjunto com mobilidade elétrica. Você sai de manhã para trabalhar com o seu carro elétrico, que hoje já está dando para comprar, que está em média aí R$100 mil, não sei. Você sai para trabalhar com o seu carro, o sistema seu está gerando lá energia. O solar seu está trabalhando, carregando a bateria. Quando você chegar à noite, o seu sistema solar carregou a bateria, não está gerando mais, você chega lá e abastece seu carro. Lá. Está cheio de empresa aí oferecendo isso aqui. Ó. Você vai lá abastecer seu carro e no outro dia se renova isso. É um ciclo, né? Grande oportunidade para entregador. Então, quais são os desafios atuais? Para as concessionárias, eu estou falando de ex-empregados de concessionário. Hoje, planejamento das concessionárias de energia perante o crescimento das renováveis. Eu sou testemunha disso, quando na época a gente estava lá na gerência de gestão de ativos, a CEMIG não preparou para o crescimento exponencial da geração solar, principalmente naquela região ali de Curvelo para cima. Quem conhece Minas Gerais, Curvelo é o centro, para cima. Explodiu. Então, o sistema elétrico da CEMIG não estava preparado para isso. Por isso que as consequências vieram agora com um grande número de reprovas do orçamento de conexões. Tá? Fuga de conhecimento da distribuidora de energia. Vários colegas meus que trabalhavam comigo saíram, o conhecimento foi embora. Eu também, eu saí, o conhecimento foi embora. Em média, aí, um empregado demora 5 anos para adquirir um conhecimento e experiência. Então, isso aqui também está prejudicando demais. Tem alta rotatividade de empregados. Incapacidade de sistema de distribuição. Eu falei isso lá no primeiro item, né? As subestações da CEMIG lá em cima estão exauridas, né? Não está tendo condição de escoar energia mais que vem das grandes usinas fotovoltaicas que tem lá em Minas Gerais. Fluxo reverso. Gente, fluxo reverso isso aqui é engenharia, isso aqui é física, é natural do sistema. Isso aqui essa questão do fluxo reverso na Califórnia já aconteceu 10 anos atrás, a gente tem que acostumar com isso aqui. Ó. Isso aqui é natural. Aí a gente vê aqui, ó, notícias, CEMIG trava projetos, causa prejuízo para as empresas do setor solar. Isso aqui tem os dois lados da moeda, a gente tem que olhar os dois lados. Né? Como eu falei, não teve planejamento. Né? E o prejuízo às empresas do setor solar não é só na CEMIG, né, que acontece isso. Eu não tô sendo advogado do diabo aqui, não, mas eu estou falando o seguinte, que isso aqui ó, não acontece só na CEMIG, acontece em outras concessionárias também. Agora, os desafios para os integradores. Eu falo que a gente não pode chamar mais de integrador. Eu fui integrador. Hoje, a gente tem que ser o quê? A gente tem que ser provedor de solução de eficiência de energia. A gente tem que mostrar para o cliente qual vai ser a melhor maneira dele ter eficiência de produção de energia para ele ter o máximo possível de economia de dinheiro. Recursos energéticos distribuídos, que é geração distribuída, mais sistema de armazenamento, mais abastecimento veicular elétrico, como eu mostrei aqui. Soluções sempre com foco no cliente, que está cada vez mais atualizado com a gestão do seu negócio. Os clientes hoje estão cada vez mais exigentes. Tá? Não é aquele cliente mais que você chega e fala, ele acata o que você está falando. Ele já está cada vez mais ciente. A internet, né, gente? A informação está aí. Então, o cliente está cada vez mais ciente do que está acontecendo. E a transformação global constante do mercado de energia. Tem que ter mais conhecimento e menos prática. Então, você tem que estar full time das coisas que estão acontecendo no mundo, no mercado tecnológico mundial. Eu fico full time.
Então, eu aconselho todo mundo a ficar full time também das novas tecnologias que estão surgindo aí no mercado mundial. Gente, muito obrigado aí pelo vocês ficarem até esse horário aí. Eu sei que está todo mundo com fome, mas foi um prazer estar com vocês aqui até esse momento. Muito obrigado, gente.